Olá, sou o pastor Murilo. Hoje é dia 18 de abril de 2020 e vim trazer mais uma palavra de conforto e esperança para você. Nosso assunto de hoje é a pedra angular. A pedra angular é o elemento essencial que dá sustentáculo, fundamento e base a qualquer edificação. É a estrutura sobre a qual se sustenta toda a carga de um edifício. Então, qual é o significado de pedra angular na Bíblia Sagrada? Examinando as Escrituras, vemos no livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16, que o Senhor Deus Todo-Poderoso assentou uma pedra angular, pedra preciosa de esquina, para alicerce seguro da nossa fé. Aquele que crer jamais será abalado. Significa dizer que 700 anos antes da vinda de Cristo, Isaías, o profeta messiânico, revelou essa mensagem de Deus. E o cumprimento dessa revelação é uma das provas mais fortes de que a Bíblia é inspirada por Deus e que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Jesus, como está escrito em Lucas, capítulo 20, versículos 17 e 18, é a principal pedra angular e qualquer que cair sobre ela ou sobre aquela pedra, ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. É o que está escrito. Sobre essa declaração, nós temos que examinar Daniel, capítulo 2, e versículos 34, 44 e 45, interpretando o sonho do rei Nabucodonosor. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel, como está escrito em Daniel, capítulo 2, versículo 34, 44 e 45. Nesse texto, você pode ver que Jesus e o seu reino eterno são representados por essa pedra que se soltou da montanha, sem auxílio de mãos. Ele voltará e quem crer não será confundido. Glórias a Deus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Na arquitetura antiga, querido, quando as construções eram feitas com pedras, uma pedra muito forte era utilizada como pedra angular. Essa pedra era cuidadosamente selecionada na pedreira e talhada do tamanho e formato corretos para ser a pedra angular, a pedra que iria receber o maior peso do edifício em construção e sustentá-lo. Hoje eu vim te dizer que Jesus Cristo é a nossa pedra angular, nossa pedra de sustentação. Jesus é quem nos mantém de pé quando as tempestades assolam, como nós estamos vivendo agora com esse problema do coronavírus. É Jesus quem nos dá segurança verdadeira, ouvindo nossas orações, enviando os seus anjos para nos protegerem e nos concedendo a vida eterna. Jesus é o nosso socorro bem presente em qualquer situação, como está escrito em Salmos, capítulo 46, versículo 1. Jesus é o nosso alicerce seguro, e quem nele confia jamais será abalado, como está escrito em Isaías capítulo 28 e versículo 16. Eu vim te dizer que Jesus levou sobre ele todo o peso do nosso pecado, das nossas iniquidades. Nossas dores e doenças foram saradas por suas pisaduras. O castigo que nos traz a paz levou sobre ele, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 e 23, que diz: Portanto, o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Esse verso foi citado também
por Paulo em Gálatas, capítulo 13, versículo 13. A analogia é muito clara. Da mesma forma que o corpo de um criminoso estava sob a maldição de Deus, assim Cristo, pendurado na cruz, sofreu o julgamento de Deus, a mesma humilhação de todo criminoso condenado. Jesus, a pedra angular, foi contado com os transgressores, assim como mencionou o profeta Isaías. Ele disse: porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías capítulo 53, versículo 12. Além disso, a Bíblia menciona que Jesus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, como está escrito em 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Na cruz, a ira de Deus contra o pecado caiu sobre Cristo, como está escrito em Isaías, capítulo 53, versículo 6 e versículo 10. Todo o juízo e o pagamento do pecado, o salário do pecado é a morte, não esqueçamos, como está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Recaíram em Cristo. Todo o pagamento do pecado recaiu em Cristo, pois esse foi o plano de Deus, o plano que Deus criou para nos salvar da condenação. As promessas de Deus, em geral, trazem esperança para a humanidade, em especial para nós. Sua aliança com Abraão, de que ele seria o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, é o fundamento sólido, firme e duradouro sobre o qual a nossa fé deve ser edificada. Essa promessa é uma pedra provada, sobre a qual todos se edificam, e ela jamais falhou e jamais falhará. A promessa da vinda de Cristo, em particular, a grande promessa do Messias e do seu reino, é dirigida para a consolação daqueles que não ousam fazer das mentiras o seu refúgio. Cristo é esta pedra que se tornou a pedra preciosa de esquina, a pedra angular, o sustentáculo da nossa fé. Jesus é esta pedra provada, que faz distinção entre o verdadeiro e o falso. Por favor, se você estiver com a sua Bíblia aberta, examine 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 7. Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular em que todos nós, no edifício da fé, estamos unidos. E aqueles que creem nessas promessas e descansam nelas, não se apressarão, não correrão apressados de uma parte para outra, como homens que não sabem o que fazer e que se movem, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pelo ardil dos homens, pela astúcia tendente à maquinação e à preparação do erro, como está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Eu quero que você saiba que Jesus, a pedra angular, morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Dá para você compreender o grande amor demonstrado por Cristo na cruz do Calvário? Dá para você compreender a grandeza do problema do pecado e a maravilha do amor de Deus por nós? Tudo isso descobrimos ao olhar o personagem maravilhoso da cruz. Jesus Cristo, a pedra angular onde firmamos a nossa fé. Por favor, consulte a tua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículos 8 e 10, Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 10, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 a 25. O que devemos fazer hoje? Ele nos pergunta, e eu também. Devemos aceitar o convite da salvação e nos arrepender do que temos feito nas nossas vidas na atualidade. Examine, por favor, Apocalipse 3, versículo 20, Provérbios 23, versículo 26. Se você crer nisso tudo que acabamos de falar, não será confundido. E para isso, eu oro para que a nossa fé e esperança tenham exclusivamente Jesus Cristo, nossa pedra angular,
como fundamento e rocha da nossa salvação. Pense nisso, querido. Deus te abençoe. Amém.